Olá, sejam muito bem-vindos ao Agro e Prosa Podcast. Eu me chamo Júlia Patroni. Eu sou a Kine Beatriz. Eu sou a Jana Caroline. E nós somos estudantes da turma de Aspectos Sociais Agropecuários da Medicina Veterinária, ministrado pelas professoras Ana Cristina e Poliana. E este episódio é uma ação de extensão da disciplina e hoje estamos diretamente da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, no estúdio da UEMA-NET, um espaço de produção de conhecimento e inovação. Antes de iniciarmos esse episódio, eu gostaria de agradecer especialmente ao Emanet por disponibilizar o espaço para a nossa gravação, o Departamento de Economia Rural, o Centro de Ciências Agrárias e, claro, ao UEMA, que está sempre promovendo projetos que aproximam a comunidade, a pesquisa e o âmbito universitário. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos setores que mais cresce dentro da produção animal brasileira, que é a bubalinocultura. E com o tema bubalinocultura, rusticidade e rentabilidade, o setor do agro que mais cresce e você mal conhece, recebemos um convidado muito especial, Edivaldo Franco, que atua na área da bubalinocultura e irá compartilhar conosco conhecimentos, experiências e perspectivas sobre a criação de búfalos e sua importância para o agronegócio maranhense. Dessa forma, seja muito bem-vindo ao Agro e Prosa Podcast, o senhor Edivaldo Franco. Além disso, senhor Edivaldo, eu gostaria que antes de a gente iniciasse a conversar sobre a bubalinocultura, o senhor falasse da sua trajetória no meio, nesse âmbito da bubalinocultura. Como é que foi esses anos, sua trajetória? Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, né? Uma grande satisfação, sobretudo poder falar, né, de uma cadeia produtiva que eu vivencio pessoalmente. Então, além de profissional, de médico veterinário, de produtor, a bubalinocultura, ela me inspira pessoalmente. Então, sou do município de Viana, na Baixada Maranhense, e alguém que nasceu, cresceu e convive com os búfalos. Certo, então, para dar continuidade, vamos falar um pouco sobre a rusticidade dos bubalinos. Nós sabemos que os búfalos eles são conhecidos pela rusticidade, pela adaptação a esses ambientes mais alagados. E a gente quer saber um pouco, nesse contexto, qual a diferença que nós podemos observar nos comportamentos, na adaptação entre os bovinos, os bubalinos, nessa questão do ambiente mais alagado. Certo, é um questionamento muito interessante, sobretudo do processo evolutivo entre essas duas espécies, né? E o búfalo, ele, além de ter adaptabilidade, resistência e a sua rusticidade, o que promove assim o desenvolvimento dessa espécie em ambientes muito mais rústicos comparado com outras espécies animais. E, por exemplo, a comparar o bovino e o bubalino, são animais que eles tendem a ter uma melhor resistência parasitária, uma melhor conversão alimentar, de modo que ele pode muito bem transformar diversos tipos de forragens, de gramíneas, de matéria verde em carne e leite, além de força. Então isso é uma das maiores características que diferenciam o búfalo do bovino. E na questão dos sistemas extensivos, como que essa rusticidade dos búfalos contribui para a produção, no caso do leite e também da carne? Assim, na bubalinocultura no estado do Maranhão, ele se concentra mais na região da Baixada Maranhense. Então, é uma região onde ele apresenta um ecossistema específico, assim, muito favorável ao desenvolvimento e à criação desses búfalos, onde com o processo de importação desses animais para essas regiões, advindas, por exemplo, da região de Marajó para a região da Baixada Maranhense, o búfalo encontrou nas planícies inundadas dessa região um ambiente favorável à sua perpetuação, ao seu desenvolvimento. E com isso, ele consegue transformar um ambiente de muita rusticidade, um ambiente onde tem muitas intempéries, ele consegue transformar isso em economia. Através de quê? Através da conversão dessas pastagens, né? Nativas, desse formato de alimentação que muitas das vezes outras espécies animais não conseguiriam sobreviver ou então também não conseguiriam produzir da mesma forma. Então, essa rusticidade, ela dá uma eficiência produtiva porque é um menor custo, um menor gasto, um menor investimento, em contrapartida dando um melhor resultado. Seu Edivaldo, de que maneira a extensão da cadeia leiteira bubalina ela pode ajudar na rentabilidade de pequenos e médios produtores e como que tudo isso vai ajudar a fortalecer a economia local, a economia de solos maranhenses? Muito bom. O búfalo, né, a bubalinocultura,
ela possui características organolépticas tanto na carne quanto no leite, que ela sobremaneira se sobressai, por exemplo, a carne e o leite bovino, né? Então, o leite, embora tenha uma produção menor em comparação a uma vaca leiteira, o preço, o custo, né, desse leite é muito maior. Então, assim, é muito mais favorável que a gente possa estar desenvolvendo o desempenho dessa atividade. Sobretudo porque são animais que eles se adaptam melhor às condições, podemos dizer assim, menos exigentes quando comparado aos bovinos, que nesse caso faria necessidade de ter um melhor manejo, um manejo mais apropriado, maiores cuidados e, consequentemente, maiores investimentos. Há de se destacar que o papel ecológico e também econômico, socioeconômico da bubalinocultura de leite na região, ela se dá porque a maioria dos produtores de búfalos de leite são pequenos produtores, né, da agricultura familiar, que muitas das vezes veem naquela atividade uma oferta tanto de ter uma segurança alimentar, como também uma fonte de renda. Quando nós podemos observar, por exemplo, a mussarela italiana, ele é um queijo advindo do búfalo. Então, se a gente puder imprimir uma marca, imprimir qualidade, imprimir sustentabilidade nessa cadeia produtiva, certamente nós teremos uma atividade muito mais rentável, lucrativa e também socialmente correta. E que quase não é muito comentada, né, em relação aos bovinos. Perfeitamente. Infelizmente, alguns estudos, né, realizados na ilha de São Luís e também ao longo do nosso estado, ele demonstra que talvez assim, uma das principais dificuldades na atividade, na bubalinocultura, é a identidade dessa cadeia produtiva. Sim. Então, para você ter uma ideia, muitas pessoas, né, quando a gente pergunta, você já comeu carne de búfalo? E as pessoas dizem, não, eu nunca comi. Aí a gente ri, certamente já comeu, só não sabe. Porque várias pesquisas, vários trabalhos desenvolvidos, tanto pelos trabalhos da medicina veterinária, da zootecnia, que têm feito os artigos científicos, têm provado que muitas das vezes a pessoa consome carne, consome leite de búfalo, mas é como se fosse de bovino. Então, isso dificulta muito a identidade dessa atividade, dessa cadeia produtiva. Exatamente, eu diria que falta visibilidade. E é uma coisa que seria imprescindível aqui na região que a gente mora. Eu venho do litoral ocidental, então também tem a presença, não tão forte quanto a Baixada, mas eu acho que seria muito importante ter práticas que difundissem esses conhecimentos, porque nem todo mundo lá sabe dessas práticas. A mesma coisa que o senhor falou sobre a questão das perguntas. Muita gente já comeu e nem sabe. Se eu fosse lá e perguntar, seria acontecer isso. Então, eu acho que talvez fosse bom terem projetos que difundissem essas informações. Sim, provavelmente eu sou uma dessas que também já comeu e não sabe. Exatamente. Então, em relação a essa rentabilidade também, o que o senhor diria que pode ser utilizado para aumentar a rentabilidade nessa cadeia produtiva, tanto em relação ao manejo, quanto aos cuidados da criação do animal, até a comercialização da carne, do leite? Um processo de governança da cadeia produtiva e de gestão dessa atividade, né? Então, assim, muitas das vezes o produtor, ele acaba usufruindo dessa rusticidade, dessa resistência e adaptabilidade do búfalo e acaba se furtando e negligenciando das práticas zootécnicas. Então, o que ele faz? Deixa o animal criado lá e depois vai extraindo aquilo que a natureza nos dá. Então, se nós pudermos empregar, né, a capacidade zootécnica desses animais, trabalhar a área da região, né, por se tratar de uma área de proteção ambiental, então o seu uso, sua exploração tem que ser feita de forma racional, além de trabalhar, por exemplo, o turismo ecológico, a experiência, né, da culinária, da carne, do leite, do couro, do contato, né, então tal qual semelhante a, por exemplo, alguns estados da região norte que têm feito uma verdadeira experiência com a atividade que é muito regionalizada, no caso na Baixada Maranhense. Então, assim, a receita para rentabilizar essa atividade é técnica, assistência técnica e gestão de propriedade rural e processo de governança para que a gente possa trabalhar a produção e o escoamento, além de que da identidade cultural dessa cadeia produtiva. Sim. Continuando o assunto, sobre a questão
dos desafios sanitários enfrentados atualmente pelos criadores de búfalos, como o acompanhamento veterinário, né, que contribui ali para melhorar essa produtividade e o bem-estar dos animais. O que o senhor pode trazer para a gente sobre os desafios que, não sei, o senhor já enfrentou ou já, né, tem encontrado na nossa região? A bubalinocultura, né, comparando ali dentro da região da Baixada Maranhense, ela por si só é uma região que nos emprega muito desafio para trabalhar. São 6 meses de muita chuva, são 6 meses de muita seca, dificuldade de acesso, dificuldade logística, quase que um isolamento geográfico em determinados períodos. Então, tudo isso dificulta muito o acompanhamento da assistência técnica, o acompanhamento da vigilância epidemiológica e o acompanhamento médico-veterinário. Então, a saída é fazer o manejo preventivo, fazer o manejo adequado, obedecer os calendários de vacinação. Como eu falo, a gente não pode entender aquela rusticidade daquele búfalo como um aval para dizer, não, ele não adoece, ele não tem problemas sanitários. Não, pelo contrário. Os búfalos, eles estão tão susceptíveis às doenças, tal qual os bovinos. Acontece que ele desenvolveu um processo de resistência e de rusticidade muito maior. Então, é necessário um desafio maior para poder colocá-los em risco. Mas, de fato, um gargalo o trabalhar o manejo sanitário naquela região, na Baixada Maranhense, e é fundamental para que a gente possa promover um alimento seguro. Até mesmo por conta dos micro-organismos que podem se difundir ali na água, né, que todos os búfalos vão estar, todos aqueles animais dividindo o mesmo açude, né, e pode contribuir para a disseminação de doenças como, por exemplo, a leptospirose. Leptospirose, a clostridiose, o botulismo. Então, são situações, né, são enfermidades que elas estão ali muito próximas em virtude desse ecossistema. Então, muitas das vezes o animal ele entra em óbito e essas carcaças elas ficam expostas. 3, 4 meses depois, com o período chuvoso, né, essas águas elas vão lavar, que a gente diz assim, vão lavar os tesos, que são as áreas mais altas da Baixada Maranhense. E esses animais eles vão ter acesso a uma água que provavelmente ela possa estar com muito material orgânico, pode estar contaminada com patógenos, né? Então, por isso, trabalhar de modo preventivo, de modo profilático, é fundamental para que a gente possa evitar N doenças, né? Como a clostridiose, a leptospirose, a brucelose, entre outras que podem, porventura, estar prejudicando o desenvolvimento da cadeia produtiva. Fora que a maioria dos eumintos e parasitas, eles vão sempre desenvolver nesses lugares com essas mudanças climáticas que não são tão estáveis. Então, a Baixada, ela tem eu diria até como uma predisposição ali para o ambiente ser contaminado, porque tem as áreas mais baixas, as áreas que são mais altas e o período de chuva e estiagem. Tudo isso vai sempre colaborar. Mas, nesse sentido, eu gostaria de fazer outra pergunta para o senhor, né? Na sua opinião, quais são os fatores que impulsionam a bubalinocultura aqui no Maranhão? Quais são os fatores que impulsionam? Primeiramente, estarmos em um estado abençoado, né? O Maranhão reúne características edafoclimáticas que são potenciais para o desenvolvimento de várias cadeias produtivas. É importante o maranhense entender que o nosso estado, né, ele é o celeiro do Brasil. Então, nós temos portos, nós temos chuvas, nós temos vários biomas, nós temos características para que a gente possa estar promovendo esse desenvolvimento. E quando a gente pega essas características e o animal, que tem a resistência, a rusticidade, a adaptabilidade do búfalo, então é receita para o sucesso. Porque o búfalo, ele pode muito bem atuar em qualquer região do estado. Então, nós temos hoje um rebanho espalhado no Maranhão. Então, nós temos nas regiões do Cocais, nós temos búfalos. Na região do Vale do Pindaré, nós temos búfalo. Na região tocantina, nós temos criação de búfalo. Então, é um potencial riquíssimo para esse desenvolvimento. Certo. Em relação também a isso, vista essa expansão da bubalinocultura aqui no Maranhão, claro, assim como qualquer outra cadeia produtiva, tem certos impactos ambientais, né? Quais são os impactos ambientais gerados a partir dessa expansão da bubalinocultura? Eu costumo dizer que
aonde o homem atua, poderá haver uma alteração no impacto ambiental. E também na bubalinocultura não é diferente. Daí a necessidade fundamental de trabalharmos a atividade de forma racional, de forma zootécnica, de forma onde a gente possa extrair o melhor desses animais, promovendo sempre o desenvolvimento e o cuidado com a natureza. Então, assim, o ambiente extensivo, animais criados soltos, com acesso a riachos, a lagos, a igarapés, isso, de fato, pode prejudicar. Mas eu falo, não é o búfalo, é o homem. É o homem que maneja errado o animal e, diante disso, pode causar diversos impactos. E, inclusive, outra das coisas que nós precisamos aqui desmistificar é em relação a que o búfalo precisa de água para se reproduzir, para produzir. Não, o búfalo precisa de conforto térmico. Ele é exigente em ter conforto térmico. E a água, assim como o sombreamento, também pode ser alternativas para minimizar esses impactos. Então, para diminuir o impacto ambiental, a gente pode fazer áreas arborizadas, um sistema agroflorestal e muito bem trabalhar essa cadeia produtiva. Sim, pela questão da quantidade de glândulas sudoríferas que os búfalos possuem, que é bem menor do que os rebanhos, né, que são mais comuns nas outras regiões. Por isso, essa questão dessa necessidade ali de fazer essa regulação térmica ali, né? E eles usam isso, a lama, né, dos locais para criar tanto uma proteção contra essa regulação, não? Perfeitamente. Uma das diferenças entre o bovino e o bubalino é a quantidade de glândulas sudoríparas disposta na epiderme. E isso dificulta muito o processo de termorregulação do búfalo. Além disso, né, a diminuição de pelos. Então, o búfalo ele é um animal que ele tem pouco pelo. E, diferentemente do que as pessoas imaginam, o Nelore, né, que a gente diz, o Nelore é branco. Não, o Nelore é preto. O pelo dele é branco, o couro dele é preto. Então, acaba que ele reflete os reflexos solares e, por isso, é um animal zebu muito apropriado para as regiões tropicais como a nossa. Diferentemente no caso do búfalo, que tem uma exigência de termorregulação muito maior e, para isso, faz a necessidade da gente ter esses cuidados. E uma das alternativas, uma das saídas que o búfalo utiliza é o quê? Ele acaba fazendo ali um banho de lama, né, de argila, né, para poder diminuir os impactos dos raios solares UV na sua pele, né? Então, de fato, ele faz ali aquele banho onde essa lama, né, essa argila, ela resseca e faz uma camada extra de proteção. No entanto, nós temos propriedades rurais que não tem poças, lagoas de lama, e os búfalos estão lá muito bem criados em áreas arbóreas, em áreas de sombrite, com aspersão, sem a necessidade, por exemplo, daquela imagem que a gente tem do búfalo atolado na lama. Ali é uma alternativa para esse ecossistema da Baixada Maranhense. A questão dessa proteção de lama que eles usam, como que ela interfere também na questão dos parasitas? Como que ela vai interferir na questão dos parasitas? Assim, são áreas que são muito ricas em matéria orgânica. Então, com esse contato, né, como eu falei anteriormente, em relação a carcaças, a vários animais que podem entrar em processo de decomposição, pode estar promovendo esse desenvolvimento. No entanto, quando o búfalo ele faz esse tipo de remanejo, acaba que cria um ressecamento nessa lama, né, nessa argila. Então, assim, é um animal que ele responde muito bem a esses agravos. Então, assim, a maior preocupação do búfalo, né, principalmente na fase mais jovem deles, nos bezerros, né, ou por falta de oferta de água ou de alimento, né, é muito mais prejudicial do que, consequentemente, em relação a um agente patógeno, porque eles respondem, eles têm esse nível de resistência, né, de rusticidade. Além disso, também queria fazer um adendo e talvez um elogio. Um elogio à pergunta da Joana e um elogio à sua resposta. Algo que eu acho muito interessante nesse meio é que a gente sempre fala de economia, dinheiro e capital. Mas nem sempre a gente vê alguém falando sobre impacto ambiental. E nessa área a gente precisa tratar sobre isso. Então eu acho que foi muito importante, sim, eu ter trago essa pauta e esse diálogo.
Uma das coisas também que eu não imaginava em relação a em relação à termorregulação dos bubalinos, que, por exemplo, a maioria das pessoas pensa que é porque os búfalos eles são dependentes da água o tempo todo e não que é simplesmente por uma questão de bem-estar, que eles precisam estar em uma temperatura adequada para eles poderem produzir bem. Então, uma coisa que eu não sabia é em relação a essa adaptação, em vez de água, locais arborizados, que isso também ajudaria. Foi uma coisa muito interessante. Exatamente, as diferentes formas de adaptabilidade que esses animais possuem. E resolveria a questão que, como você falou, essa proteção de lama cria ali uma barreira, uma rusticidade contra parasitas, mas tem os outros fatores de risco, como a gente já tinha falado, dos micro-organismos ali da água, né? Que as doenças que acabam se difundindo ali. No caso, nessa forma de criação, né? Com menos áreas alagadas, mas mais arborizadas e com uma disponibilidade ali de água adequada, né? E limpa, a gente pode combater esse tipo de ameaça e tornar ali um ambiente mais propenso ali pra gente ter um animal mais ainda saudável e que venha produzir bem mais, né? Interessante, muito bom. E assim, o que a gente precisa compreender? Né? O búfalo, né? A gente tem um búfalo ali, os seus parentes próximos, seus parentes próximos, ali na savana africana. Né? Então, climas altamente rústicos, temperaturas altamente elevadas, e o búfalo ele vem dali, né? Dessas regiões. Quando comparado com a nossa região do Maranhão, né? O búfalo ele veio e sendo introduzido na região da Ilha de Marajó, né? Que também é uma região muito rica em água, e depois veio para a região da Baixada Maranhense. E aí criou-se essa imagem que precisa de água somente para se trabalhar com o búfalo. Então, senhor Edivaldo, primeiramente agora eu gostaria de agradecer, né, em nome do Agro e Prosa Podcast, em nome das minhas colegas também entrevistadoras, a professora Juliana e a professora Poliana. Agradecemos a sua presença e também por compartilhar essas experiências que foram muito ricas. Eu acho que todo mundo que assistir esse podcast, seja estudante de medicina veterinária, zootecnia, área de ciências agrárias ou até mesmo um leigo, vai contribuir demais desmitificar certas visões que as pessoas tinham sobre os bubalinos. E é isso, agradecemos a sua presença. Temos uma lembrancinha aqui pro senhor, lembrar bastante da gente, tá? Opa, que bom. Eu que agradeço pelo convite, né? Fico sempre à disposição para falar mais ainda sobre os búfalos. Nós agradecemos ao senhor por contribuir nessa nossa área e agradecemos também a vocês que nos acompanharam e quem também curte a nossa página no Spotify. Não percam os próximos episódios do Agro e Prosa Podcast dessa temporada. E é isso. Beijo!